21 de outubro de 2025. Justamente quando 13/Atlas atinge o pico de calor solar, momento em que os segredos do nosso terceiro visitante interestelar conhecido deveriam finalmente ser revelados, a Terra fica cega. Durante 6 semanas cruciais, todos os telescópios se tornam inúteis sob o brilho ofuscante do Sol. Isso não é apenas o pesadelo de um astrônomo. Essa janela de escuridão seria a cobertura perfeita para qualquer coisa que quisesse mudar de curso sem ser vista. Mas pouco antes da contagem regressiva para a mudança de curso do cometa 13/Atlas, começar ondas de choque atingiram o mundo científico. O telescópio James Webb mediu uma proporção de dióxido de carbono para a água 8 vezes maior do que qualquer cometa já visto. Sobrevoos de Marte encontraram a simetria persistente, e os mapas de níquel do Keck revelaram uma composição química que não deveria existir. O que não estamos vendo enquanto o céu escurece, e o que decidirá se essa história termina em dezembro com a ciência rotineira de cometas ou com uma reescrita fundamental de tudo o que sabemos: o brilho solar é absoluto. Quando o cometa 3I/Atlas passar por trás do Sol da perspectiva da Terra, todos os instrumentos ópticos infravermelhos e de radar encontrarão uma barreira de quase 1 milhão de quilômetros de espessura. No dia 21 de outubro, a geometria se define. Lua nova, conjunção superior e a maior aproximação do objeto ao Sol em apenas 8 dias. Durante 6 semanas, o céu estará fechado para observação. Isso não é uma falha técnica ou um atraso burocrático, é física. O disco solar bloqueia a linha de visão. Mesmo os telescópios mais sensíveis, ajustados para captar sinais fracos da borda do sistema solar, não conseguem penetrar esse nível de radiação. Nem na luz visível, nem no rádio, nem mesmo com as imagens térmicas mais avançadas. O apagão é total. Os números importam aqui. Na conjunção, a separação entre 3I/Atlas e o Sol, vista da Terra, cai para menos de 1 grau. Isso é menos de 2 diâmetros solares. O próprio sinal do objeto já fraco é diluído na coroa solar, um mar de plasma com temperatura superior a 1 milhão de graus. A zona de ofuscamento se estende por 965 mil milhas. Qualquer tentativa de observação através dela é como tentar enxergar uma vela atrás de um refletor do outro lado de um campo de futebol. Mesmo o radar, que às vezes consegue detectar objetos próximos ao Sol, perde a coerência nessa sopa de partículas carregadas e caos magnético. Os planejadores da missão conhecem o calendário de cor. 21 de outubro começa o apagão. 29 de outubro, periélio. Aquecimento solar máximo, o momento em que os segredos de um cometa geralmente se revelam em forma de gás e poeira. Mas desta vez a Terra está cega exatamente quando o objeto está mais vulnerável, mais propenso a revelar sua verdadeira natureza. Sem imagens diretas, sem espectros, nem mesmo um indício de luz solar refletida. Durante 6 semanas, a única coisa que emana do 3I/Atlas é o silêncio. Por que isso importa? Qualquer mudança, liberação de gases, fragmentação, até mesmo uma correção de rota aconteceria fora do nosso campo de visão. O momento não é apenas inconveniente, é a cobertura perfeita. Se algo quisesse alterar sua trajetória sem ser detectado, esta é a oportunidade. O apagão não é apenas uma lacuna de observação, é um teste de confiança na física, nos modelos, nos limites do que a luz pode nos revelar. Quando o objeto finalmente reaparecer em dezembro, cada previsão, cada teoria, cada aposta feita durante o período de observação será posta à prova. Até lá, a contagem regressiva continua e o céu permanece escuro. Os comprovantes são importantes. Antes do apagão, todos os principais observatórios correram para descobrir o que tornava o objeto 3I/Atlas tão estranho. O telescópio espacial James Webb, a pedido emergencial da doutora Melissa Jiang,
capturou o objeto em 18 de setembro. Seu espectro infravermelho causou um choque de óxido de carbono para vapor de água numa proporção de 8:1. Isso não é um erro de digitação. Em cometas normais, a água predomina. Aqui, a proporção está invertida e muito mais um valor atípico por 6 desvios padrão. O JWST sinalizou forte concentração de dióxido de carbono, concentração moderada de monóxido de carbono e traços de sulfeto de carbonila. As proporções isotópicas pareciam solares, mas nenhum outro aspecto da composição química se encaixava no padrão esperado. Registros internos de bate-papo da NASA mostram o quão perto esses dados estiveram de serem embargados. A equipe de Jiang argumentou que perder o pico de aquecimento solar deixaria o campo no escuro talvez para sempre. Enquanto isso, o observatório Keck do Japão mapeou a coma em agosto e setembro. As linhas de níquel brilhavam intensamente, enquanto as de ferro mal eram visíveis. A emissão de gases não foi aleatória. Gás e poeira fluíram em direção ao Sol, formando uma pluma estreita e assimétrica. Os revisores hesitaram preocupados que a anomalia de níquel pudesse ser uma miragem ou um erro de calibração. Mas o processo de redução funcionou perfeitamente, sem artefatos, sem reflexos nos instrumentos. O níquel era real, o ferro estava ausente e a geometria estava assimétrica. A coma se estendia por quase 6.000 quilômetros nas imagens de banda estreita. As taxas de perda de massa ficaram em torno de 150 kg por segundo. A produção de água ficou em apenas 40 kg por segundo. Mais um indício de que algo na composição química deste objeto e em seu motor está fora do comum. As imagens do Hubble, de 2 de julho, confirmaram o que os telescópios terrestres suspeitavam: uma coma ampla suave e em forma de lágrima rara, até mesmo entre os cometas do Sistema Solar. Sem jatos nítidos, sem bordas irregulares, apenas um brilho constante e envolvente. O núcleo em si permaneceu oculto, mas a análise da curva de luz das imagens pré-descoberta do observatório Rubin, em 21 de junho, permitiu que as equipes estimassem seu tamanho. De 5 a 6 quilômetros de diâmetro, girando lentamente, quase imperceptivelmente. Sem grandes oscilações de brilho, sem rotação rápida, apenas um viajante grande, frio e silencioso. No dia 3 de outubro, os instrumentos da missão Mars fizeram sua captura. A sonda Mars Express, da ESA, e o Trace Gas Orbiter, dirigidos pela equipe CASIS de Nicholas Thomas, flagraram o objeto quando ele passou a 0,19 unidades astronômicas de Marte. A coma era tênue, mas ativa, expelindo gases continuamente em direção ao Sol. As imagens e os espectros mostraram atividade solar voltada para o Sol, que persistiu até o apagão. Registros internos da ESA descrevem um debate tenso sobre o momento de divulgar os dados, mas a transparência prevaleceu. A confirmação pública ocorreu em 8 de outubro. A geometria do fluxo de saída. A composição química, a luz, tudo apontava para um objeto que não seguia as regras usuais. Cada conjunto de dados serve como linha de base. O dióxido de carbono supera a água, o níquel supera o ferro. A forma da coma é suave, voltada para o Sol e estável. O núcleo é grande, lento e silencioso. Os dados da passagem próxima de Marte confirmam que a atividade é real, e não um truque da atmosfera terrestre ou do software do telescópio. Estas são as impressões digitais a observar. Quando o objeto reaparecer em dezembro, qualquer mudança, qualquer desvio destes padrões será revelador. 3 objetos interestelares. Esse é o catálogo completo. De trilhões de rochas e bolas de gelo à deriva pela galáxia, apenas 3 cruzaram a frente do Sol enquanto os humanos observavam. A primeira, Oumuamua, passou em um ângulo acentuado sem sequer roçar um planeta. Borisov, o segundo, surgiu rapidamente bem acima da eclíptica.
Agora 3. Atlas chega por uma trajetória que parece quase predestinada a apenas 5 graus do plano principal do Sistema Solar, percorrendo as rotas planetárias como se pertencesse a este lugar. Qual a probabilidade desse alinhamento? Cerca de 1 em 20.000. Não é impossível, mas não é o tipo de número que se vê por acaso todos os dias. Veja como essas probabilidades se comparam. A maioria dos objetos interestelares deveria chegar em ângulos aleatórios espalhados pelo céu. A eclíptica, a zona plana, em forma de disco, onde os planetas orbitam, é uma faixa estreita. Apenas uma porção do espaço se alinha com ela. Para um visitante interestelar conseguir entrar nesse plano, e com uma inclinação tão baixa, é preciso mais do que um lance de dados cósmicos. Isso causa estranheza, mas não alarme. Pelo menos ainda não. Os astrônomos alertam para não se tirar conclusões precipitadas de um único caso, com apenas 13 casos. Os registradas, cada nova ocorrência parece um ponto fora da curva. Estatísticas com amostras pequenas podem enganar. Se os próximos 12 cometas interestelares apresentarem alinhamentos semelhantes, a história muda. Por enquanto, é uma anomalia estatística, não uma conspiração. A trajetória não se resume apenas ao ângulo. A trajetória 3I/Atlas follows a coloca a uma distância considerável de múltiplos planetas. Marte em outubro. Vênus em novembro, Júpiter na próxima primavera. Cada aproximação oferece uma chance para a gravidade influenciar, para alterar a órbita, para revelar qualquer desvio em relação à previsão. É por isso que a astrometria pré-apagão é tão importante. Cada ponto de dados, cada posição registrada por Rubin Hubble e Mars Express estabelece uma linha de base. Quando o objeto reaparece após a conjunção, mesmo a menor discrepância de alguns segundos de arco pode significar que algo mudou. Talvez um jato de gás, talvez um fragmento tenha se desprendido, ou como alguns especulam, algo menos natural. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, os cálculos exigem cautela. O sistema solar é um lugar movimentado, e a eclíptica é uma via natural. Até mesmo eventos raros acontecem dado tempo e objetos suficientes. O que importa não é apenas a raridade, mas se a trajetória se mantém. O reaparecimento em dezembro se torna o árbitro. Se a órbita corresponder a todas as previsões, a trajetória improvável torna-se apenas mais um ponto de dados em um registro crescente. Caso contrário, a busca por explicações começa a sério. Até lá, os números prendem a respiração, aguardando o próximo movimento. O céu de outubro estava longe de ser tranquilo. Físicos solares monitoraram um aumento na atividade solar com o lançamento de 3 ejeções de massa coronal e EMCS do Sol em outubro. Enquanto isso, o mundo observava as auroras se estenderem ao sul, cortinas verdes sobre o Kansas e brilhos rosados na França. Na internet, as teorias se multiplicaram tão rapidamente quanto os índices geomagnéticos. Alguns afirmavam que a onda de choque desencadeou terremotos, enquanto outros insistiam que o apagão em torno de 3I Atlas não foi acidental. Mas os boletins técnicos foram categóricos. O verdadeiro apagão foi geométrico, uma questão de alinhamento, não uma falha de equipamento ou uma conspiração solar. O brilho do Sol, e não suas erupções, selou a janela de observação. Mesmo assim, o momento em que ocorreu alimentou especulações. Isabel Ruiz, uma observadora amadora de cometas de Madrid, publicou sua contagem. 17 cometas verdes de uma só vez. Seu tópico viral, impulsionado por fotos espetaculares da aurora boreal e uma lista de todos os cometas ativos, provocou uma corrida entre os moderadores em fóruns de astronomia. A contagem real: 4 cometas verde brilhantes. Lemon Swan. K. E 3I Atlas. Foi impressionante, mas não inédita. O agrupamento, explicaram os especialistas, foi um artifício da era Rubin. Com as varreduras noturnas do observatório, Vera Rubin, cometas tênues que antes passavam despercebidos
agora aparecem em grande número. Viés de detecção não coreografia cósmica. O entusiasmo de Ruiz não parou por aí. Ela apontou um brilho tênue, seguindo o Atlas dos Três Olhos em imagens amadoras. Talvez um fragmento, talvez um companheiro. Especialistas pediram cautela. Sem confirmação astrométrica, qualquer alegação de fragmentos ou estruturas de amortecimento artificiais permanece apenas isso, uma alegação. O Minor Planet Center e o JPL registraram todos os relatos confiáveis, mantendo a previsão para a janela de imagens de dezembro. Somente quando um objeto reaparecer por trás do Sol, a questão dos fragmentos será resolvida. O pico de atividade climática espacial, em outubro, adicionou ruído a modelos já complexos. As condições do vento solar mudaram a cada hora, complicando as previsões sobre o comportamento da poeira e do gás ao redor do objeto. Mas não houve falha de instrumento, nem apagão de dados, nem perda repentina de controle. Apenas o incessante movimento de atração e repulsão das partículas carregadas, o caos rotineiro do máximo solar. Para os modeladores, cada ejeção de massa coronal, EMC, e ondulação geomagnética tornou-se mais uma variável a ser considerada. Outra fonte de incerteza para o teste crucial de dezembro. No fim, a sobrecarga foi real, mas não a culpada. O apagão foi obra da mecânica celeste. A empolgação da multidão, as postagens virais, os rumores fragmentados. Tudo isso faz parte da história, mas a ciência se mantém firme. O verdadeiro teste aguarda o céu clarear a chegada de novos dados que quebrem o silêncio. Avi Loeb chama isso de cenário solar de Oberth. Imagine o cometa 3I/Atlas como algo mais do que um cometa, uma sonda capaz de acionar seus motores no periélio, usando a gravidade do Sol para mudar de curso. Se isso for real, a manobra aconteceria na escuridão total, escondida atrás do Sol, justamente quando a Terra não pode observar. A única prova viria após um desvio repentino e mensurável na trajetória do objeto quando ele reaparecer em dezembro. O teste é brutal em sua simplicidade. Todos os principais observatórios, Rubin Hubble, JWST e conjuntos de telescópios terrestres rastrearão a posição do objeto com uma precisão de 10 milésimos de arco. Essa é a largura de uma moeda vista a 1000 quilômetros de distância. Se o cometa 3I/Atlas seguir sua órbita prevista, a história termina com a física de sempre. Um cometa exótico e barulhento, nada mais. Mas se a trajetória sofrer um desvio de apenas 100 milissegundos de arco, o equivalente a uma mudança de velocidade de 10 metros por segundo, os modelos cometários não conseguem explicar. A desgaseificação, a causa usual, é muito fraca e muito lenta. Somente uma força repentina e deliberada poderia explicar os dados. Os astrônomos convencionais são cautelosos. Eles apontam para o caos da atividade cometária, os jatos descontrolados e a perda de massa desigual, que podem desviar um núcleo de sua trajetória. Mas a precisão deste teste deixa pouca margem para a ambiguidade. Dezembro se torna um sistema binário. Ou os números batem, ou aconteceu algo inexplicável. A hipótese de Loeb está por um fio. A astrometria, e não a especulação, vai decidir o resultado. Cada pixel, cada registro de data e hora, cada segundo de arco importa. A contagem regressiva não é apenas para um reaparecimento, mas para um veredicto. O Observatório Rubin redefine as probabilidades. Antes da frequência completa de levantamentos, os objetos interestelares eram eventos raros, ocorrendo um a cada poucos anos, quando muito. Agora, com varreduras noturnas e sistemas automatizados, a expectativa muda de anedota para registro histórico. Dezenas de objetos interestelares por ano. Não um gotejamento, mas uma torrente.
Cada nova chegada registrada com precisão de tempo, cor e movimento constrói um conjunto de dados que transforma valores atípicos em estatísticas. Da próxima vez que um visitante hiperbólico cruzar a eclíptica, não será apenas uma manchete isolada. Será apenas um de muitos comparado com um catálogo crescente. Este é o futuro da ciência de objetos interestelares. Cada órbita, cada taxa de desgaseificação, cada rastro de fragmento é medido comparado e agrupado. Padrões que antes pareciam suspeitos, como entradas com baixa inclinação ou passagens planetárias próximas, tornam-se testáveis e não apenas debatidos. O mesmo acontece com a química. Proporções de dióxido de carbono de 6 sigma Comey, rico em níquel, brilhos em forma de lágrima. Com amostras suficientes, a linha divisória entre o raro e o rotineiro se torna mais nítida. A disciplina passa de estudos de caso para análises populacionais. O alcance de Rubin não se resume apenas a números, mas também ao momento oportuno. A detecção precoce significa mais tempo de resposta para os recursos espaciais, mais chances de detectar atividades antes e depois do aquecimento solar. Campanhas coordenadas, orbitadores de Marte Hubble, James Webb, o telescópio espacial Hubble e redes terrestres agora podem se adaptar mais rapidamente, rastrear mais objetos e preencher as lacunas deixadas pela geometria do planeta ou pelas condições climáticas. O que antes era uma corrida desesperada se transforma em um sistema eficiente. O mistério do Atlas 13. Seja ele uma anomalia ou um novo arquétipo, já faz parte de uma mudança maior. As comportas estão abertas. O próximo veredicto não será o último. O reaparecimento em dezembro testará se sua órbita corresponde às previsões ou apresenta mudanças inexplicáveis. Se a trajetória se mantiver, isso corrobora a hipótese de ser um cometa natural, ainda que incomum. Qualquer desvio poderá exigir novas explicações e acompanhamento urgente. Enquanto missões como a Vera Rubin se preparam para encontrar dezenas de visitantes interestelares a cada ano, o atual apagão de informações ressalta tanto nossos avanços quanto nossas limitações. Por ora, o 13 e a Atlas se apresenta como um caso definido por evidências concretas, questões em aberto, e a promessa de respostas que estão bem próximas do nosso alcance.